Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise histórica dos dividendos da Cosan. Então sem enrolação, vamos começar. Se você tivesse comprado uma ação da Cosan lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$10,63, sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até 2022, ela pagou um total de R$3,24 por cada ação, ou seja, retornou para você apenas em dividendos cerca de 30,5% apenas com esses dividendos que ela distribuiu, ok? Nós podemos ver que, com esse gráfico aqui no meio da tela, nós podemos ver que a tendência no longo prazo, de fato, é dos dividendos crescerem. Então, nós já podemos criar a expectativa de que provavelmente essa é uma daquelas empresas que o mercado precifica com múltiplos um pouco mais esticados, justamente por ser uma empresa com potencial maior de crescimento dos dividendos com o passar dos anos. E não é aquela empresa mais previsível que paga dividendos maiores, só que com uma taxa de crescimento menor durante os anos. E, de fato, nós podemos ver aqui pelo histórico de dividend yield. Aqui eu trouxe um histórico desde lá de 2005 até o ano de 2022. E nós vemos que numa média, em todos os anos, considerando todos os anos que ela pagou dividendos, numa média o dividend yield dela ficou em 2,52%. O que é o dividend yield? É basicamente o total de dividendos que ela distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações. Ok? E 2,52% de fato é um yield de uma empresa que é precificada pelo mercado um pouco mais de crescimento. Porque senão uma boa pagadora de dividendos, na minha concepção, acaba sendo uma que numa média tem um yield médio, um dividend yield médio histórico acima de 5%. E podemos ver que desde 2010 até 2022, pelo menos, ela não falhou a distribuição de dividendos em nenhum ano. Antes disso, ela chegou a falhar algumas vezes ali. Então, pelo menos essa característica de boa pagadora, ela tem sim, de ter pago em todos os anos, desde 2010 sem falhar. E aí, a questão é, esses dividendos dela são sustentáveis? Aqui eu trouxe o payout da Cosan, que é basicamente o quê? Quanto do lucro líquido dela que ela está distribuindo para os seus acionistas através de dividendos. E o que é o ideal? Que esse payout fique abaixo de 100%. Quanto mais baixo esse payout é, mais sustentável ele acaba sendo. Mas o mínimo que a gente acaba exigindo é que seja abaixo de 100%, porque daí ela de fato está distribuindo menos do que o que ela lucra. E como nós podemos ver pelo histórico dela, o único ano em que o payout dela ultrapassou 100% foi 2013. Um ano assim, de uma maneira atípica desse jeito, como nós podemos ver que ela não tem uma frequência muito grande de repetir esse feito aí, pode ser que seja por causa de reservas de lucros que ela havia feito de anos anteriores, ou por causa de alguma ferramenta contábil que possibilitou que ela fizesse uma distribuição assim tão grande. Mas, nos últimos anos, como nós podemos ver, ela tem mantido um payout baixo. E a tendência, inclusive, nos próximos anos é que continue baixo de fato, porque ela está usando basicamente quase que todos os seus dividendos para pagar o financiamento, a compra que ela fez de uma participação bem relevante da Vale, da grande mineradora Vale. Então a tendência é que esse payout permaneça na casa dos 25% para os próximos anos. E agora um ponto muito interessante aqui também, se corre algum risco de ser cortado. Por que eu trouxe a margem líquida? Margem líquida é o que sobra depois de descontado todos os custos que a empresa tem, todos os impostos que ela tem que pagar, enfim, tudo o que sobra depois de descontado todo o resto. É a margem líquida. E o que eu gosto? Uma margem líquida acima de 10%. Por quê? Porque se essa empresa passar por alguma crise, algum momento difícil da economia, e ela tiver que reduzir as suas margens, ela tem que ter uma margem boa para que mesmo reduzindo,
ela ainda se mantenha positiva e não venha a ter prejuízos, porque se ela vier a ter prejuízos, no final das contas, ela não vai poder distribuir dividendos, né? Com prejuízo ela não vai distribuir. E como nós podemos ver, desde esse histórico aqui que eu puxei de 2009 até os dias atuais, ela não teve prejuízo em nenhum ano, mas ela chegou a ter sim margens líquidas baixas, de 4% em 2010, 3,5% em 2014 e atualmente na casa dos 3% apenas. Mas, numa média, a margem dela atinge justamente aquele meu filtro, de 10%. Então, pode ser que seja interessante de fato, e pode ser que essa empresa continue pagando dividendos sim, apesar de, em momentos de crise, ela ter margens mais comprimidas. Mas é justamente aquilo que eu falei. Em momentos de bonança, em momentos bons da economia, ela tem margens de 11, 13, 17, 24%. O que faz com que, mesmo em momentos de crise, que essas margens sejam comprimidas, ainda sejam positivas. Aí, quando que essa empresa costuma fazer anúncios de dividendos? Ela costuma fazer 2 anúncios de dividendos por ano, nos meses de abril e dezembro. Portanto, estamos próximos, no momento atual em que estou gravando o vídeo, estamos próximos do provável novo anúncio de dividendos dessa empresa. E por isso que é interessante a gente sempre tentar se adiantar, porque as empresas costumam seguir um padrão com base no histórico delas, de distribuição de dividendos. E normalmente quando elas fazem um anúncio, o mercado precifica esse anúncio de dividendos, aumentando as cotações dessa empresa. Então, se a empresa está perto de anunciar dividendos e está num preço baixo, pode ser que seja interessante fazer uma compra dela no momento em que ela ainda está barata e receber dividendos no curto prazo, em questão de poucos meses. E agora a questão da rentabilidade. Se você tivesse investido há cerca de 10 anos atrás nessa empresa e a gente não considerasse os dividendos na sua rentabilidade, hoje em dia você teria uma rentabilidade de cerca de 70,5%. Que é uma rentabilidade interessante ainda, considerando a queda que as ações tiveram nos últimos meses, mas se a gente considerar os dividendos, aí esse lucro salta para 117% quase. E nós podemos ver aqui que os dividendos de fato nessa empresa foram bem relevantes, mesmo historicamente ela tendo distribuído um payout baixo. E nós vimos lá que em relação às cotações atuais também não é lá muito alto. Nós podemos ver que os dividendos tiveram sim uma relevância bem grande nessa rentabilidade final aqui, sendo que eles quase que dobraram sua rentabilidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para trazer novos vídeos como esse, de novas empresas e inclusive outros vídeos de outros assuntos, focados em outros assuntos dessa mesma empresa, eu pretendo trazer em breve. Trago vídeos novos todas as semanas, vídeos variados, não apenas disso aqui. Em breve eu pretendo trazer outros. E eu peço que se você tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva ou uma nova empresa que você quiser que eu analise, deixe aqui nos comentários que eu vou anotar e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!